Olá, meus amigos do canal F1 Miniatura, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse novo episódio. Se você já está inscrito no canal, não deixe de ativar o sininho de alerta de novidades e se você ainda não se inscreveu, é novo por aqui, se inscreva para estar sempre antenado e recebendo as novidades do nosso canal todo domingo. Hoje, domingo, eu estou trazendo um episódio para vocês, aproveitando que é dia de corrida, nós teremos o Grande Prêmio do Canadá, nona etapa do Campeonato Mundial de 2022. E quando a gente fala de Canadá, não tem como não lembrar de um piloto canadense que fez história na Fórmula 1. Nós estamos falando de Gilles Villeneuve. A turma mais nova não teve oportunidade de acompanhar a trajetória dele na Fórmula 1. E foram só 5 anos, né, gente? Infelizmente, ele teve um acidente fatal e ele só teve oportunidade de correr na Fórmula 1 por 5 anos. Mas o que ele fez em 5 anos, ele simplesmente assombrou o mundo da Fórmula 1. Piloto técnico, de um domínio da máquina absurdo, arrojado e para muitos até um pouco irresponsável pela forma como ele se arriscava e pela forma como ele guiava. Não à toa ele se envolveu em vários acidentes durante esses 5 anos, até o acidente fatal. Mas o que ele deixou na Fórmula 1, ele virou um mito e é por isso que até hoje ele é idolatrado e lembrado por todos. Então, se você não teve a oportunidade de ver o Gilles Villeneuve em ação, e para quem viu, vamos ver no vídeo de hoje, relembrar algumas curiosidades, alguns fatos marcantes da carreira dele e que a gente possa ter sempre esse piloto fantástico em nossa memória. Então, bora lá para o vídeo, minha gente. Gilles Villeneuve, ele estreou na Fórmula 1 no ano de 1977, ali pelo meio da temporada no GP de Silverstone, e conseguiu a sua primeira vitória já no ano seguinte, em 78, justamente no GP do Canadá, que era a sua casa. Eu estou mostrando aí para vocês as imagens dessa corrida, um pouco das imagens da chegada dele e o delírio da fanática torcida canadense com essa vitória de um piloto extremamente promissor. E agora eu vou mostrar para vocês a miniatura que eu tenho desse carro da vitória do Villeneuve em 78 no Grande Prêmio do Canadá. É um carro na escala 1:43 da marca Hot Wheels, como vocês podem ver. É um carro com um nível de detalhamento médio para pequeno. Ele não é rico em detalhamentos, pneu de borracha. Vocês podem ver que a parte do motor ele é muito pouco detalhada. Ele tem as asas traseiras e dianteiras com esse decal imitando um cromado. As rodas, o miolo de roda também, ele não é cromado. E pneus de borracha, como eu falei, e é um carro que carece, por exemplo, de um nível de verniz melhor. O cockpit também, ele é razoavelmente detalhado, apesar de ter símbolo da Ferrari no volante, mas ele não vem com cintos de segurança em tecido, são decais. Então, para quem não liga muito para detalhe, ele atende bem a essa necessidade do colecionador. A GP Réplicas, que é uma fabricante de carros de alto nível, vamos chamar assim, ela tem lançado, vai lançar na verdade, esse mesmo carro na escala 1:43, só que com nível de detalhamento muito superior. O preço deve flutuar entre 80 a 100 euros, para quem quer realmente um upgrade no detalhamento vale a pena. Agora, isso vai muito de acordo com o bolso e com a vontade do modelista do colecionador. Então tá aí o carro 1:43 da marca Hot Wheels. Outra curiosidade bem legal sobre Gilles Villeneuve é que no circuito de Imola, na Itália, existe uma curva chamada Curva Villeneuve, que inclusive foi a curva do acidente fatal do Roland Ratzenberger em 1994, que sofreu uma alteração ali de traçado, criaram uma chicane para diminuir a velocidade. Mas vocês sabem por que essa curva tem o nome de Villeneuve? Dá uma olhada nessa imagem do acidente sofrido por ele em 81, nessa mesma curva, e que foi rebatizada com o nome dele. Percebam que a pancada dele foi tão assustadora quanto a do Ratzenberger. Porém, graças a Deus, naquela oportunidade, ele teve sorte e saiu praticamente ileso do carro. Mas foi uma pancada muito forte também e que fez o circo da Fórmula 1 batizar aquela curva de Curva Villeneuve, em função dessa batida em 1981. Outro momento marcante da carreira de Gilles Villeneuve foi no Grande Prêmio do Canadá de 1981. Ele fez isso aí que vocês vão ver na imagem. Ele conseguiu dirigir um carro de Fórmula 1 debaixo de muita chuva e com muito spray na cara,
simplesmente com um aerofólio dianteiro, o spoiler dianteiro batido, quebrado e tampando toda a visão dele. Ele deu várias voltas com esse aerofólio tampando a sua visão e que depois de algumas voltas esse aerofólio se desprendeu, fazendo com que ele perdesse a estabilidade mais ainda do carro, teve um controle do carro de uma maneira formidável, como vocês veem na imagem, e a gente acabou sendo privilegiado em ver uma corrida fantástica. Ele ainda chegou em terceiro lugar nessa prova. E aqui eu vou mostrar para vocês a miniatura dessa prova do GP do Canadá, lançada pela fabricante italiana Brum. E esse aqui, pessoal, é o carro da corrida de Montreal do Canadá de 81, que a Brum, a marca Brum, fez, representando aquela corrida do aerofólio na frente deles. Se vocês observarem aqui, realmente eles fizeram direitinho um aerofólio dianteiro todo amassado, com a lâmina colocada bem na vista do piloto, que foi o que aconteceu naquela corrida. É um carro já com acabamento melhor, vocês podem ver, não é nada de excepcional, mas ele já vem com um pouco de parte de motor melhorada. O que ele peca aqui é que eles não fizeram nem a asa dianteira e nem a traseira cromada, né? É como se fosse um inox, um aço escovado, mas já vem com um piloto, né? O piloto bem feitinho, faltou só decais no macacão, mas pneus de borracha, né? Imitando pneu de chuva também, que a corrida foi debaixo de água. E uma coisa legal nesse carro, não sei se vocês vão conseguir ver pelas imagens, é que eles fizeram um efeito de sujeira na lateral do carro, porque como tinha chovido, né, era uma prova de bate-chuva, então toda aquela sujeira da pista de borracha, ela fica impregnada na lataria do carro. Então vocês podem ver que eles fizeram o efeito aqui bem chapiscado de sujeira, como se imitasse a sujeira da pista, de um lado e do outro, tá vendo? Inclusive o número 27, ele tá todo chapiscado também de sujeira, um pouco na asa traseira também. Ele peca porque não foi invernizado, apesar de estar bem, estar brilhando e tudo. Mas é um carro já um pouquinho mais caro pela raridade, pela tiragem limitada dele, marca Brum, italiana. E tá aí, ó. Vale a pena ter pela representação do fato histórico que foi. Escala 1:43, para quem tiver interesse em colecionar. O Villeneuve era um piloto tão fantástico e com uma capacidade técnica de conduzir e dominar um carro tão absurda que em 1979 ele protagonizou um duelo espetacular com o francês Rémi Arnoux, que na época corria de Renault, no circuito de Dijon-Prenois, na França. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa prova, a disputa entre os dois, e muita gente pode olhar e falar, pô, eles estão brigando pela primeira posição. Não, aquela briga foi pelo segundo lugar da prova. Tanto é verdade que foi a primeira vitória de uma equipe francesa com motor turbo. E isso ficou em segundo plano, porque até hoje só se fala nesse duelo de Villeneuve e René Arnoux na prova de 79. Dá uma olhada. Esse daqui já é o carro de 1981, a Ferrari 126 CK. É um carro também da marca Brum, pneus em borracha, aerofólio dianteiro e traseiro não são cromados, mas ele já tem um acabamento de pintura bem melhor, vocês podem observar, ó. Parece que já vem até com verniz, um pouco de verniz. E pilotinho também dentro do carro, muito bem feito. Pecado também de não ter os patrocínios no macacão do piloto, só no capacete. E um carro com uma aerodinâmica bem bacana. Detalhamento do motor também não é muito legal. É um carro bem mais simples, tá? Miolo de roda já tem cromado, já fica com uma cara bem melhor. E a gente tem que lembrar, como eu já falei para vocês,
que a Ferrari ela tem licença de produção para algumas marcas pontuais, como a Brum, como a Hot Wheels, como a Elite, a Hot Wheels Elite também, e então você fica um pouco limitado na compra dessas peças. E agora, quem está fazendo é a GP Réplicas, que aí sim o acabamento é melhor. Mas tá aí. Carro de 1981, Ferrari 126 CK. E esse carro aqui, pessoal, escala 1,43 também, é a Ferrari de 1982, a Ferrari 126 C2. É o carro do acidente fatal do Villeneuve e é o carro que acabou sendo campeão mundial de construtores naquele ano, mas que em função do acidente do Villeneuve e do Didier Pironi, acabou não conseguindo formar o piloto campeão daquele ano. A parte de mecânica dele um pouquinho mais detalhada, mas também é um carro da Mini Champs, tá? Mas ela peca um pouco também nesses acabamentos, mas é um pouquinho melhor, dá para ver um pouquinho mais de detalhe, não é muita coisa não. Mas tá aí. Um carro um pouquinho mais caro, né? Você vai encontrar ele na faixa de 400 a 500 reais. Piloto bem acabado, também não tem adesivo no macacão. Tá aí, carro legal para ter na coleção também, um carro icônico, por se tratar do último carro do Villeneuve. Uma outra curiosidade bem bacana que eu queria mostrar para vocês envolvendo Gilles Villeneuve e o filho dele, Jacques Villeneuve, é a questão do capacete. Na Fórmula 1 é comum que filhos de ex-pilotos de corrida utilizem a mesma configuração ou configurações muito parecidas com os capacetes dos pais. Isso aconteceu com Michael Andretti e Mario Andretti, Wilson Fittipaldi e Christian Fittipaldi, Damon Hill, Graham Hill, o próprio Bruno Senna, que não é filho do Ayrton Senna, é sobrinho, mas também correu homenageando o tio com um capacete com a padronização muito parecida com a do Ayrton, e até o próprio campeão mundial atual, Max Verstappen, que copiou muito o estilo do capacete do seu pai, Jos Verstappen. No caso do Villeneuve é uma curiosidade. O Jacques Villeneuve, que é filho dele, e que acompanha o pai, sempre acompanhou desde criança nos bastidores do paddock da Fórmula 1, ele não teve e não criou um capacete igual ao do pai, até poderia ter feito para homenagear o pai morto, já que faleceu com ele muito novo. Dê uma olhada no capacete do pai e no capacete do Jacques Villeneuve, completamente diferente. A família sempre estava presente, sempre que possível, nos bastidores da Fórmula 1, nos treinos. Então vocês podem ver aí nessa foto, mãe, irmão, o próprio Jacques dentro do carro, e reparem bem na blusa da mãe do Jacques Villeneuve. Essa é a razão pela qual ele tem esse capacete nessas cores. Ele quis homenagear a mãe, que esteve sempre presente com ele, e sempre foi uma incentivadora para ele ser piloto de Fórmula 1, e mesmo ele tendo perdido o pai de uma forma trágica, ele optou por homenagear a mãe e não ao pai Gilles Villeneuve no seu capacete. Gilles Villeneuve era isso, um piloto arrojado, uma audácia fora do comum, uma técnica de pilotagem absurda, e quem não teve oportunidade e não conhecia um pouco da história dele, ficam aí os registros que eu achei bastante legais e interessantes e que eu coloquei nesse vídeo para trazer para vocês. O legado deixado pelo Gilles Villeneuve é muito grande, ele hoje é cultuado, né, lembrado por todos os círculos da Fórmula 1. O próprio Ayrton Senna, eu queria mostrar uma imagem para vocês, o próprio Ayrton Senna idolatrava o Gilles Villeneuve, gostava muito desse piloto, vocês podem ver aí ele com um troféu que ele recebeu com o busto do piloto. Então, o vídeo de hoje trouxe essas informações aí bacanas sobre Gilles, nós relembramos esse piloto incrível e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Domingo que vem a gente vai estar de volta com novas informações, novos conteúdos de Fórmula 1 e novas miniaturas também. Tá ok, gente? Então, boa semana para todo mundo e até domingo que vem.